apresentar o professor Henrik Fleming, que formou gerações de físicos aqui no Instituto de Física. Todos vocês devem conhecer o professor Fleming. Para mim, em especial, apresentar ele, porque ele foi meu orientador de iniciação científica e de mestrado. Então, enfim, é um grande prazer, então, ter o professor Fleming aqui para falar para a gente hoje. Boa noite a todos. Há uns 2 meses atrás, o professor Oscar Ebel me convidou para você deu um colóquio no Comitê da Física em 2004, chamado Introdução Geral à Física e aos Físicos. Eu acho que está na hora de repetir. Eu aceitei. Depois eu assisti pela primeira vez o meu colóquio. Bom, pela segunda, digamos. E concluí que não dava para repetir. Então, o título é o mesmo, vai ter várias coisas em comum, mas é diferente. E assim vocês podem assistir os dois. Vocês podem assistir hoje, assistir aqui, e podem ver na biblioteca, na página do Departamento de Matemática, o outro coloca mesmo consideravelmente diferente desse aí. Introdução à Física e aos Físicos. Essa é uma palestra dirigida aos ingressantes, aos estudantes ingressantes, não aos estudantes. Mas essencialmente aqueles de física. E a ideia é prepará-los para a diferença que existe entre a física como é vista no ensino médio e a física de verdade, que se faz, os físicos fazem. E alguns pontos que é interessante estar preparado para reconhecê-los e saber o que fazer. Aqui eu tenho uma coleção de físicos. Bom, tem 2 que são escolhidos com critério razoavelmente óbvio. São 2 sumos nomes assim. E os demais também são direitos, todos eles muito grandes, né? Esse aqui é o Aristoteles, esse aqui é o Freeman Dyson, esse é o Abdul Salam e esse é o Paul Dirac. E, exceto o Freeman Dyson, todos esses aqui receberam o prêmio Nobel, mas nesse caso, eles são físicos de uma tal categoria que é melhor dizer que o prêmio Nobel os recebeu. Então vamos ver o que eles têm a nos ensinar sobre o que é verdadeiramente essa tal de física. Bom, no ensino médio, vocês são treinados, a palavra não é errada, são treinados a fornecer respostas. É dada uma pergunta-resposta. Em geral, são dadas também várias possíveis respostas, tudo que você tem que fazer é escolher uma daquelas respostas. Bem, a natureza não é tão simpática a esse ponto de fornecer a gente problemas de múltipla escolha para botar um xizinho lá e fazer um grande trabalho. Na física de verdade, o ponto crucial é descobrir o que responder, qual é a pergunta. A habilidade é você procurar aquilo que ainda não foi respondido e que está em boas condições. No momento você tem boas condições para tentar responder. Isto é uma habilidade que é preciso
treinar, né? E é preciso de auxílio. Né? E aí entra o papel do orientador. Para se tornar físico, no momento tem um orientador. E o orientador leva a gente até a fronteira, né? Onde estão as perguntas que estão clamando por uma resposta. E a habilidade, então, é primeiro identificar uma resposta, uma pergunta com uma chance de resposta. Depois respondê-la, naturalmente. A diferença fundamental, então, é essa palavra aqui, pesquisa. Pesquisa, hoje em dia, tem um segundo significado que está dominando o primeiro, que é alguma coisa tipo Google. Pesquisei muito e tal, quer dizer que ele passou várias horas no Google. Não é essa pesquisa a que eu me refiro. Essa é uma pesquisa de resposta, que é a resposta e procura. Não existe um Google das perguntas. O tempo provavelmente vai acabar existindo, mas não existe ainda. O que é pesquisa? Bom, um sumário muito elegante do que é pesquisa está aqui, numa frase de um dos meus pesquisadores favoritos: "To boldly go where no man has gone before." Ousadamente ir onde ninguém ainda foi. Né? Esse pesquisador é o Vincent. Estudou no exterior, como a gente sabe, né? Mas, de qualquer forma, tem muito aqui nos ensinar. Bom, as perguntas, porém, têm que ser oportunas, têm que ser perguntas com alguma chance de ser respondidas. Né? Perguntas de filósofos, por exemplo, são desse tipo aqui, né? Por que algo antes que o nada? Né? Essa é a pergunta fundamental, mas não tem a menor chance de ser respondida. Então, essa não serve. É o exemplo de perguntas que não servem. Né? Mas tem muita gente que estraga uma carreira científica por causa disso, porque pega uma pergunta que é quase essa, ou essa ou nada. Não, que acontece nada. E a outra pergunta, muito simples, né? Por que o céu é azul? Aí entra uma coisa interessante. O céu sempre foi azul, né? Que eu me lembro. Mas eu nunca achei que isso era objeto de uma pergunta. É azul. Às vezes não é. Mas não é uma coisa que me preocupasse esse fato. Porque antes não tinha a menor possibilidade de achar alguma pista para descobrir por que diabos pintaram o céu de azul. Eu tive a curiosidade de olhar, hoje você sabe por que o céu é azul. E eu tive a curiosidade de olhar livros antigos para ver o que eles diziam sobre isso, né? Se diziam alguma coisa. E um livro muito interessante é uma enciclopédia para jovens que foi publicada no fim do século XIX. No Brasil, sempre chega um pouco atrasado, chegou no começo do século XX, originária dos Estados Unidos, chamada Tesouro da Juventude. Tesouro da Juventude, 18 volumes. Quando eu era garoto, era uma maravilha, eu achava uma coisa extraordinária. E eu tenho o Tesouro da Juventude lá em casa. Consegui achar alguém que tinha guardado. Eu fui olhar no Tesouro da Juventude e tem leituras assim, muito interessantes. Ele tem várias secções. É uma enciclopédia, mas não é uma enciclopédia assim, organizada por verbetes, mas organizada por seções. Tem uma seção que se chama o Livro dos Porquês. Isso é extremamente interessante. É interessante os porquês, eles mesmos são interessantes, mas mais interessante ainda é que eram como feitos no século XIX. E as perguntas e a resposta. Então, por que o céu é azul?
Aí lá está escrito assim a resposta. O céu é azul porque o ar em grande quantidade é azul. Lá no político está mais certo. De fato, a prova é evidente. É ar, está azul, o céu é azul. Mas essa é uma falsa resposta. É uma falsa resposta. É uma resposta do tipo assim. É azul porque quando eu olho para cima, tudo que aparece fica azul, pela minha posição da cabeça. Então, uma pergunta dessas, uma resposta dessa logo suscita outras perguntas. Né? Bom, se o ar em grande quantidade é azul, então será que se a atmosfera fosse de outra coisa, o céu não seria azul? Supondo que a atmosfera fosse hidrogênio, então o céu não seria azul? Será que o hidrogênio em grande quantidade é azul? Você começa já a poder fazer investigações, pequenas investigações sobre isso. Bom, a resposta à pergunta de por que o céu é azul custou muito para aparecer, dependeu de muitas coisas. Mas hoje em dia a gente sabe que o céu é azul porque, em particular, o que ele diz isso? Né? Precisamente que o céu é azul. Então, o céu não é todo ele azul. Né? Se olhar na direção do Sol, o Sol não é azul. Quando eu olho numa outra direção, não a do Sol, é que o céu é azul. Ora, a luz é que vem do Sol. Quando eu olho numa outra direção, eu não estou vendo a luz das estrelas, eu estou vendo a luz do Sol, que foi desviada pela atmosfera por causa de reflexões dos vários componentes da atmosfera, e chegou até os meus olhos, né, aparentemente vinda de uma outra direção. Essa é a luz, essa luz que a gente atribui aquela posição do céu e que é azul, predominantemente. O que causa isso é um fenômeno complicado, precisa saber uma opção de coisas para entender isso. Quem descobriu a explicação do azul do céu foi o Lord Rayleigh, um grande físico teórico matemático inglês. E isso depende de se saber que, na explicação mais simples possível, explicações um pouco mais sofisticadas eu já vou mencionar, existem átomos. E átomos são formados em cargas elétricas positivas e negativas, e a luz é uma onda eletromagnética. Você tem um campo elétrico dentro da onda. Quando uma onda atinge um átomo, esse campo elétrico é oscilante, ele desequilibra um pouco o átomo, ele empurra as cargas negativas de um lado, as positivas do outro, e isso cria um objeto chamado dipolo, e quando oscila, é uma antena, ele funciona como uma antena que emite outras ondas. Mas ela tem uma peculiaridade, quando os átomos são muito pequenininhos, essa antena, ela reflete, ela espalha a luz para todas as direções, mas amplifica muito as frequências altas. Então a luz branca, por exemplo, uma mistura de todas as coisas que atinge um átomo, ela tem a frequência, a parte dela de frequências altas, espalhada com grande amplificação. E as outras espalham também, mas muito menos intensidade. Então a luz, que não é direta do Sol, é azul. E é por isso que o céu é azul. É verde. Então, o Lord Rayleigh, num certo momento, ele percebeu que ele tinha em mãos a possibilidade de explicar por que o céu é azul. E aí, meteu mãos à obra e acabou conseguindo explicar. Depois, há outras
sutilezas, né? Não são exatamente os átomos que produzem isso, mas as inhomogeneidades na atmosfera. Essas homogeneidades dependem da temperatura da atmosfera. Então, isso dá conta de que o azul não é o mesmo em todos os lugares. Você vai num país muito frio, o azul do céu é um pouco diferente do que nos trópicos. Então, depende dessas coisas. Mas a ideia central é essa. Trata-se de luz do Sol que é desviada do seu trajeto na direção dos nossos olhos, e esse processo de desvio amplifica as frequências altas. E, portanto, amplifica ainda mais o violeta e o ultravioleta. Mas os nossos olhos não enxergam bem essas frequências, então o resultado final é que a gente vê uma amplificação alta. Então, essa é uma pergunta bem posta no momento adequado, que exigiu um homem de Deus para perceber isso. Esse é o talento do pesquisador, achar no momento, né, o que é possível fazer, qual é a descoberta que é possível fazer, qual é a pergunta que é possível fazer e responder. Bem, esta é uma famosa pergunta de Newton, em linguagem muito simbólica, né? A história da maçã. Tem uma musiquinha de carnaval no meu tempo, a história da maçã é pura fantasia. Mas como símbolo é interessante. Por que a maçã cai e a lua não? Né? Talvez isso tenha passado pela cabeça do Deus. Mas em todo caso, de uma forma mais elegante, ele, num certo momento, se perguntou se as forças que existem na superfície da Terra, né, quer dizer, a física que rege aquilo que nós temos às nossas proximidades, não seria a mesma que rege o movimento da Lua. Isso é uma inovação muito grande, porque na física antiga, na física dos gregos, havia uma separação muito grande entre o céu e a terra. Não havia nenhuma necessidade, não existia nenhuma necessidade de que houvesse leis que simultaneamente se aplicassem a esses dois contextos que eles achavam completamente diferentes e independentes um do outro. A esfera celeste e a esfera terrestre eram coisas que não precisavam ter nenhuma relação entre si. Mas o Newton examinou esse problema e, bom, aí eu me pergunto se haveria alguma pergunta que o Newton não fosse capaz de responder, porque essa é difícil. E para responder essa pergunta, ele precisou simplesmente descobrir uma maneira de explicar o movimento da Lua. Não de dizer que a Lua percorre uma elipse com a Terra no foco, nada disso, mas escrever em detalhe o movimento da Lua, inclusive a intensidade da força exercida sobre a Lua para ela realizar o movimento que realiza. E para fazer isso, por outro lado, ele precisou inventar um ramo da matemática, que é a matemática que estuda as mudanças, que é o cálculo diferencial integral. Então, acho que não se aplica muito ao Newton essa lei de fazer perguntas oportunas. O Newton acho que é uma exceção. Qualquer pergunta ele acabava respondendo, dando tempo. Mas, em todo caso, essa grande parte das pesquisas dele pode ser posta dentro dessa pergunta hipotética. Será que as leis vigem na Terra são as leis que regulam também os corpos celestes? Por isso que existe essa coisa da maçã. A maçã é uma cópia local de um satélite. Mas aí vem a pergunta que eu acho ainda mais ambiciosa do Newton, que é: uma vez sabido o presente, qual será o futuro? Isso
Essa realmente é uma pergunta muito ampla, né? Mas o Newton foi a primeira pessoa que pretendeu responder essa pergunta. O Newton introduziu a física capaz de fazer predições. Antes de Newton, eram feitas predições. Né? Eram feitas predições falsas, né? Previa que daqui a 100 anos ia acontecer uma certa coisa, de repente ele morria, não tinha responsabilidade nenhuma, mas aí tinha sua influência. Né? Mas havia outros, eclipses, por exemplo, eram previstos. Mas eram previstos na base da regularidade. Você via que de tanto em tanto tempo, às vezes era um período mais complicado, tal, mas uma figura de um padrão de repetibilidade que a pessoa percebia. E aí, bom, agora vai acontecer de novo em tal momento, com uma tal variação, mas era baseado na repetibilidade. E Newton se pôs essa pergunta, né? Se não é possível você prever simplesmente em base a uma regularidade que se estende ao longo dos tempos. Mas, dadas as situações iniciais, o que vai acontecer daqui a pouco para sistemas suficientemente simples. E qual foi? Qualquer flecha? Bom, como é que ele fez isso? Ele fez isso, o que permite isso realmente é a formulação das leis de Newton em termos do cálculo diferencial integral. Quer dizer, ele, para responder isso, ele precisou criar essa área da matemática que estuda as mudanças. Né? Esse ramo da matemática que faz isso são as equações diferenciais. E as leis de Newton são equações diferenciais. Uma das leis de Newton é uma equação diferencial. E as equações diferenciais têm essa propriedade. Você dá as condições iniciais e ela fornece o que vai acontecer imediatamente. Então, a física com Newton se tornou capaz de prever, mesmo em situações em que não há nenhuma regularidade. Dadas suficientes informações em um certo instante, o futuro era determinado pela solução das equações. E essa é um tipo de previsão científica, não tem nada de bruxaria, não tem coisa nenhuma. Nem se ele tivesse nascido em outros países, não sei nada. Bem, mas também perguntar só não adianta, né? Ajuda. Você pode fazer perguntas e deixar os outros no encargo de responder, já é uma contribuição. Né? Existem perguntas famosas. Os matemáticos gostam de fazer isso, né? Conjectura de fulano de tal. Né? Na realidade é uma pergunta. Né? Será que é verdade isso? Né? E aí fica. Se nós temos o resultado de uma pergunta feita por Descartes e por Fermat, que foi respondida por Andrew Wiles 3 séculos depois. Isso não é normal. Tem umas que vão levar mais de 3 séculos, mas assim mesmo não é normal. Mas agora vamos pensar um pouco sobre técnicas de resposta. Newton deu uma lição. Ele disse que as pessoas que se maravilhavam com os feitos dele deviam levar em conta que isso era substancialmente devido ao fato de que ele era capaz de ficar, mais do que qualquer outra pessoa, muito tempo concentrado num determinado problema. Ele se fixava naquele problema e ficava um tempo enorme, inteiramente concentrado naquele problema. Existe história desse respeito. Ele passava dias sem comer, e o empregado dele levava
comida para ele e depois ia pegar e estava lá o prato intocado e tal. Ele realmente tinha uma capacidade de foco extraordinária. Então isso é uma... temos que levar a sério isso. Não foi qualquer um que disse, foi Newton. Então, esse fato de se concentrar longamente num problema é vital. E isto é uma primeira diferença importante entre a física do ensino médio e a física dos pesquisadores. A escala de tempo que a gente dedica à solução do problema. No ensino médio, no cursinho, quanto tempo a gente dedica para resolver um problema? 5, 10 minutos. 15 já é um problema. Né? Tem aquelas instruções, né? Demorou mais do que tanto, pula para a questão seguinte e tal. Né? Isso aí é impossível, né? Na física de verdade. Então, aqui a escala é completamente diferente. Bom, no curso de física, vocês vão vendo que essa escala de tempo vai aumentando gradualmente. Vocês vão precisar de mais tempo para resolver os problemas, já de mais tempo para resolver os problemas nos primeiros anos. Depois, na pós-graduação, vão precisar de um tempo já considerável para resolver o problema. E quando você está fazendo doutoramento ou uma pesquisa, aí é o problema que determina quanto tempo você tem que ficar nele. Né? Você não pode estipular. Eu tinha um estudante muito bom, né? Mas que não tinha aprendido essas coisas ainda. Ele estava fazendo mestrado comigo. E eu, João Francisco Justo, eu já estou precisando da foto. Eu chamei, olha, Justo, resolve essa integral aqui, porque isso aqui é crucial para o nosso trabalho. Aí ele saiu e voltou 15 minutos depois. Professor, não dá para resolver essa integral. Eu falei, como não dá para resolver essa integral? Ele disse, eu pus no Matemática, que é um programa que calcula automaticamente as coisas, e ele não soube resolver. Eu falei, bom, isso eu já sabia. É assim, isso eu fiz. Né? Agora nós temos que superar o Matemática. Né? Levou 2 meses para resolver. É só uma lição importante. A escala de tempo é outra. Mas será que... qual é o papel que tem esse tempo que a gente dedica ao programa, né? O tempo concentrado, o tempo continuado de você em cima do problema para achar a solução dele? Bom, eu já vou falar sobre isso. Agora vamos examinar outros. Bom, isso aqui é o Newton, né, que dedicava muito tempo a cada problema, mas eu fiz aí 2 anos, mas na realidade é 1 ano e pouco. É o famoso ano mirabilis de Newton. Em 1 ano e pouco, ele revolucionou a física completamente. Ele resolveu o problema, ele inventou o cálculo diferencial integral e, usando o cálculo diferencial integral, ele resolveu o problema do sistema solar. Ele descobriu toda a dinâmica do sistema solar e a razão de os planetas descreverem as suas órbitas e ter condições, né, de determinar a partir desse. Ele fez os parâmetros dos planetas, as massas dos planetas. Isso ele fez em 1 ano e pouco. Então, talvez a concentração dele fosse tão enorme que 1 ano dele equivalesse a muitos anos de outros grandes físicos. Né? Feynman, por exemplo, que é um grande físico, tá? Um grande físico, levou 8 anos para entender a eletrodinâmica quântica, a versão quântica do eletromagnetismo. E isso quando dá certo, às vezes não dá, então você fica a vida inteira e não resolve. O que aconteceu nada mais do que com Einstein, né? Com o problema da teoria de campo unificado. Você está com uma certa idade, você se dedicou inteiramente ao estudo da teoria de campo unificado e nunca conseguiu
resolveu o problema, possivelmente, provavelmente não tem solução dele, né, na linha do que ele faz. Bom, aí está Sir Island, ele é FRS, quer dizer, Fellow of the Royal Society. E teve um dia que ele estava penteado, ele era uma figura muito curiosa. Ele dava aulas, né? Eu falar, não viu fazer descoberta, mas ele dava aula como professor. Mas ele tinha uma característica, a gente chega a saber, as aulas dele aparentemente não eram muito boas. Mas ele era muito pontual, ele jamais faltava uma aula. E em algumas ocasiões ele chegava na sala para dar aula e não tinha ninguém lá. Ele dava aula do mesmo jeito. Isso é contado como secretário dele, que fez uma espécie de pequena biografia do Newton. Esse aí é o Einstein acabrunhado na época em que ele estava tentando resolver o problema do campo unificado e não conseguia. A história diz que o Einstein, depois da universidade, não fez nada de útil porque ficava só pensando nessa teoria de campo unificado, mas isso não é verdade. Ele fez trabalhos muito importantes que motivaram até de física experimental. E mais trabalhos de crítica mecânica quântica extremamente importantes. E Einstein foi também um caso em que, em um ano, ele fez uma quantidade enorme de coisas. Fez uma relatividade restrita, estava dando em tempo parcial, mas porque ele não tinha um cargo na universidade. Ele construiu a teoria da relatividade, a teoria do movimento browniano, ele propôs um método para medir as dimensões moleculares, que é o artigo dele mais citado até hoje, e ainda demonstrou a famosa fórmula E igual a MC2, um monte de coisa em um ano. Depois ele levou 10 anos para conseguir construir a generalização da teoria da relatividade, a teoria da relatividade geral, que é uma teoria da gravitação. Então, períodos podem ser grandes mesmo para esses gêneros. Bom, a Faraday eu vou falar daqui a pouco. Porque agora nós vamos ver uma explicação, talvez uma explicação para a necessidade desse grande esforço de concentração, de estudar um problema durante um longo tempo, concentrar-se durante um longo tempo no problema. Isso aqui é uma tentativa minha de entender o funcionamento do cérebro, né? Eu sou totalmente amador nisso, é uma fenomenologia, eu vejo as coisas acontecerem e estou tentando entender. Tá? Mas a verdade é que nós somos bons respondedores. E melhor respondedores do que nós merecemos. Eu já vou explicar isso. Aparentemente, o cérebro da gente torce a nosso favor. Tem uma certa medida de independência, como nós já vamos ver. Eu vou dar vários exemplos de uma propriedade que nos Estados Unidos eles chamam de serendipity, que é a descoberta por sorte. O grande biólogo Louis Pasteur, né, ele dizia que isso não existe, que a sorte ajuda as cabeças bem preparadas. Então, eu acho que o Pasteur concorda com o que eu estou tentando expressar. Vamos pegar esse caso aqui. Enrico Fermi e a física do Newton Glenn. Enrico Fermi foi um dos grandes físicos do século XX. Ele foi um grande físico na Itália, depois foi um grande físico nos Estados Unidos, né? Ele migrou para os Estados Unidos, era casado com uma judia. E quando ele recebeu o prêmio Nobel,
Ele não contou para ninguém, mas ele foi para Estocolmo, recebeu o prêmio Nobel, e ele já tinha entrado em contato com a Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e de lá ele já viajou com a família para os Estados Unidos e não voltou para a Itália. Ele tinha medo que impedissem a saída dele. E na Itália ele fez as suas principais descobertas como físico teórico, mas também descobertas como físico experimental que lhe deram o prêmio Nobel. Entre outras coisas que ele descobriu, está... Bom, ele é uma pessoa curiosa, porque o Fermi era autodidata. Ele começou a estudar física toda a adolescência, com o auxílio de um amigo do pai dele, que tinha livros bons. E emprestava esses livros para ele, depois perguntava como é que ele tinha achado o livro e tal. Mas ele lia com grande facilidade e aprendia tudo. E quando ele entrou ele foi para a universidade em Roma e ele escolheu ir para a Universidade de Pisa, não a Universidade de Pisa exatamente, mas a Escola Normal Superior de Pisa, que naquela época era a única instituição de ensino superior da Itália que tinha exame de ingresso. Então os alunos eram muito selecionados. Os alunos moravam na escola, tinham uma série de regalias, tudo tinha esse exame de ingresso. E ele fez então prestou o exame. Aí uma das questões que caiu no exame foi vibrações de uma barra engastada numa parede. Digamos, uma barra, por exemplo, de madeira enfiada na parede, né, que você bate nela e escuta essas vibrações. Isso aí é um problema, a ideia é uma solução no nível do ensino médio, né, que é você pôr as ondas, tem um nó onde a barra encosta na parede, porque ela pode se mover, e tem um ventre na extremidade da barra. Daí você tem que ver a possibilidade de vários comprimentos de onda que cabem aí dentro. Era isso que eles queriam. Mas a prova, que era uma prova escrita, a prova que o Fermi fez, né, vestibular, ela começa, tem um facsímile dela nas obras completas do Fermi na biblioteca. Ele começa assim, ele escreve as equações das derivadas parciais que descrevem movimentos elásticos da barra. Depois faz um desenvolvimento em série de Fourier para pegar os modos normais de vibração. Depois deduz tudo, quais são os parâmetros necessários e tal. Põe a frequências em função dos parâmetros da barra e tal, né? Resultado, a comissão examinadora achou que ele tinha colado. Aí chamaram para uma entrevista, né? Foi levado lá para falar com os examinadores. Quando acabou a entrevista, eles disseram para ele: você não tem nada mais para aprender aqui, faça o que você quiser ao longo do curso e está tudo bem. Bom, e ele, de fato, enquanto ele era aluno, ele fez uma grande descoberta, que se chama transporte de Fermi, é uma descoberta de geometria diferencial, que depois foi usada em relatividade geral, ou antes, não, na época da relatividade geral, ele descobriu uma maneira de, uma operação matemática que se chama transporte de Fermi, e enquanto aluno, ele já o deixou conhecido, talvez. Depois ele se formou, ele esteve em alguns lugares, ele foi para Roma. Em Roma ele resolveu estudar física nuclear, experimentalmente. E o que eles faziam era experiências, eles jogavam nêutrons contra todo tipo de núcleo. E as experiências não iam muito bem, era difícil, as intensidades eram muito fracas, não acontecia nada entusiasmante. Né? Vamos lá. O que eu faço agora?
E aí ele conta o seguinte, que ele estava... O programa deles era o seguinte, era pegar toda a tabela periódica dos elementos, né, um por um os núcleos, e bombardear com nêutrons e tomar nota do que acontecia, né? Transmutações, coisas assim. Mas estava tudo indo muito ruim. E ele percebeu, um dia ele estava lá na sua bancada, né? Vocês conhecem dimensões pequenas, era uma fonte radioativa, contadores, tá? E ele percebeu que tinha uns tijolos de parafina do lado, e a mão dele ia na direção da parafina. Ele pegava aquela parafina e punha de novo lá. Daqui a pouco pegava de novo a parafina. Até que uma hora ele pegou a parafina e botou na frente o feixe de Deus. Aí os computadores começaram a mostrar sinais fortíssimos, né? Eles tinham descoberto o método dos nêutrons. Aí ele foi para casa almoçar, porque italiano é assim, né? Pode estar descobrindo a hora do macarrão, eles vão para cá, depois dormem, aí pelas 3h30, 4h, volta para o laboratório. Aí, em vez de dormir, ele almoçou, em vez de dormir, ele resolveu o problema. Ele sentou lá e calculou e entendeu o que tinha acontecido. A parafina é cheia de hidrogênio. E os nêutrons, o problema de fazer reações com os nêutrons é que eles são nêutrons, como o nome diz. Então eles entravam com uma certa energia nos núcleos e passavam direto, fazendo muito pouco efeito. Mas quando ele pôs a parafina ali, esses nêutrons encontravam muitos outros objetos da mesma massa deles, que eram os núcleos de hidrogênio. Quando você pega uma bola de bilhar e joga contra uma bola de bilhar normal, né? E joga contra uma bola bem pequenininha, né? Essa bola bate e continua quase com a mesma velocidade. Se você pega a mesma bola de bilhar e agora joga contra uma bola de boliche enorme, ela bate e reflete, sai praticamente com a mesma velocidade. Mas se você joga uma bola de bilhar contra outra bola de bilhar, de mesma massa, há uma divisão de energia. Essa é a maneira pela qual você consegue diminuir mais a energia da bola de bilhar inicial. E era exatamente isso que acontecia com os nêutrons. Os nêutrons, passando pela parafina, eles colidiam com bolas de bilhares iguais a eles, né? E saíam para canto parados. E aí entravam no núcleo parados. Né? Então, em vez de destruir o núcleo, eles eram adicionados delicadamente ao núcleo. E aí era uma boa maneira de estudar o que acontecia com essas transmutações quando você aumentava o número de núcleos. Essa é a tal técnica dos nêutrons negros. E aí, com essa técnica, eles tinham contagens muito boas e fizeram a opção de descobertas importantes e ele acabou ganhando o prêmio Nobel. Mas veja que interessante. Ele ainda não sabia conscientemente que ele precisava usar a parafina, mas a mão dele já sabia, ela ficava procurando a parafina. Um pedaço do cérebro dele estava desconfiado que ia sair alguma coisa boa se pusesse a parafina ali. Mas o consciente ainda não sabia. E até que uma hora o inconsciente tomou conta e botou a parafina e aí foi um grande sucesso. Bom, eu imagino que isso só aconteça se o sujeito tiver muito tempo envolvido com aquele problema. Né? Começa a sonhar com o problema, com coisas. Aí o inconsciente começa a trabalhar a favor da gente. O cérebro torce. Diga que os parentes possam. Diga que é um outro monstro do século XX. Né? E isso eu aprendi num seminário dele que eu assisti. Ele foi um dos consultores da mecânica quântica. Né? O Heisenberg, Schrödinger e Diga que apresentaram 3 versões
da mecânica quântica. Quer dizer, na realidade, Heisenberg e Schrödinger apresentaram duas versões da mecânica quântica que pareciam antagônicas. E Dirac apresentou a versão dele que mostrava que as duas eram casos particulares de uma formulação muito mais geral, né? Einstein disse uma vez que em todas as apresentações da mecânica quântica, a Dirac era que tinha a lógica mais convincente. Bom, e ela se baseia nesses misteriosos parentes de Poisson aqui, que vocês ainda não sabem, mas tem alguns aqui na plateia que acabaram de aprender no curso de ciências moleculares. E o Heisenberg, o que aconteceu foi o seguinte: o Dirac assistiu um seminário do Heisenberg, e o Heisenberg tinha acabado de fazer o seu primeiro trabalho de mecânica quântica, e ele encontrava uma coisa estranha. Ele encontrava que havia variáveis nessa teoria dele, cujo produto dependia da ordem. Tinha um P e um Q, tal que P vezes Q era diferente de Q vezes Q. Ele estava preocupado com isso, não parecia normal. Primeiro indicava que as quantidades não eram números, mas que tipo de coisa é? O Heisenberg não era, ninguém físico era muito matematizado naquela época, então não estavam familiarizados com objetos que tivessem um produto não comutativo. E o Dirac assistiu aquele seminário, daí foi para casa, estava caminhando, aí de repente a palavra, né, essas palavras, parentes de Poisson, surgiram na cabeça dele. A solução está nos parentes de Poisson, mas ele não se lembrava o que eram os parentes de Poisson. Aí ele correu para a biblioteca de Cambridge. Quando chegou lá, estava fechada a biblioteca. Tinha acabado de fechar. E no dia seguinte era um sábado. E depois um domingo, ele vivia um fim de semana do inferno, tentando se lembrar que diabo era aquilo e não conseguia. Na segunda-feira, ele era o primeiro da fila lá para entrar na biblioteca, pegou o livro do Whittaker, de Analytical Dynamics, correu lá, achou os parentes Poisson e saiu tudo imediatamente. Estava tudo ali. E ele não sabia explicar como é que aquilo tinha ocorrido a ele. Mas, naturalmente, um pedaço do cérebro dele devia se lembrar melhor de que eram essas coisas e sabia que a solução estava ali. Bom, agora vamos baixar a bola e falar um pouco de uma experiência minha. Porque não só os gênios têm essas coisas. Não adianta nada falar que o número de gênios nessa sala será no máximo 40, 50. Não teriam ganho com isso. Não. Uma ocasião, eu estava. Esse senhor aqui, Júlio Lousada, era isso era no tempo do rádio. Ele era uma figura muito famosa no rádio, era um conselheiro sentimental. Não existia ainda isso, mas não nas estações que a gente ouve. E ele era popularista, as pessoas ligavam, né, telefonavam para ele, contavam desgraças terríveis. E aí ele sempre tinha uma saída. Tem um cara na televisão, aquele Fraser. Não sei se vocês conhecem a série da televisão. Fraser, é na televisão, né? Mas qualquer jeito é de rádio. Ele era exatamente isso. Dito, já matei a minha mãe, não sei o que. Aí se dá um jeito. O Júlio Lousada era muito popular. Mas eu não conseguia me lembrar do nome dele. Eu estava conversando com uma pessoa, não conseguia me lembrar do nome dele. Até tem um cara que era famosíssimo, mas não havia jeito de eu me lembrar do nome dele. Nada. E aí, eu comecei a ouvir uma musiquinha na minha cabeça. Aí não liguei, né? Mas outra coisa, daqui a pouco a musiquinha entrou. Aí falei,
essa música está querendo me dizer? Daí eu comecei a cantar a música. A música era assim, não riam demais. A mulher do meu maior amigo me manda bilhetes todo dia. Desde que me viu, ficou apaixonada. Me aconselha, seu Júlio Lozada. A resposta que eu estava procurando, não é incrível? E o meu inconsciente já está, ô idiota, presta atenção, olha aqui. O que é que você quer mais, né? Aí eu então, o cérebro torce. Vale a pena ficar pensando no problema. Não deu para resolver, continua, insiste. O cérebro começa, nem que seja para se livrar de você, acaba resolvendo. Agora, às vezes não funciona. Uma ocasião, eu estava com um problema na cabeça que não conseguia resolver. O tempo passava e eu não havia jeito. Aí eu fui dormir, né? Fui dormir e sonhei com o problema. Sonhei com o problema e com a solução. Aí acordei, anotei e dormi de novo. Aí quando eu acordei de verdade, eu fui olhar, no papel estava escrito assim, a solução é Ademar. Bom, eu falei do Fera, né? Então, eu vou voltar atrás um pouco, porque nós estamos falando de físicos também. Né? Então, esse é Enrico Fermi. Aquilo ali do lado dele é um acelerador de partículas, pedacinhos do acelerador de partículas que ele construía mesmo. Ele era um grande físico teórico, um físico experimental e um grande instrumentalista. O Fermi tem uma importância especial para nós, porque foi ele que sugeriu o nome do professor Glenn Vatag, que a USP contratou para introduzir a física aqui. E Teodoro Ramos, um professor da Poli, que era uma pessoa muito ilustre, ele foi à Itália e tinha recomendado que ele começasse com o Fermi, que era o mais eminente da Itália, e convidasse o Fermi. Mas o Fermi sofria aqui, estava no auge da sua experiência. Mas ele indicou o Vatag, que foi uma escolha extraordinariamente feliz. Nós devemos isso a ele. E o Fermi é um monstro sagrado da física. Ele foi eleito um dos 100 homens mais importantes do século XX pela revista Time, mas muito mais do que isso, né? E então tem uma série, uma galeria de Fermi aqui. Aqui tem ele mexendo no computador. Ele foi a primeira pessoa, ele foi, dizem os da área, que ele foi o inventor de um novo tipo de física, que é a física de simulações em computador. Aí ele está programando o computador. O programador naquela época era programado assim, ferro de soldado, coisa assim. Aqui é um selo, né? Teve uma homenagem dos Estados Unidos, o Enrico Fermi, e aqui, nesse selo, tem um erro. Cortaram um pedaço. Mas está escrito alfa igual a H cortado sobre EC. Essa forma está errada. Alfa igual a E2 sobre H cortado C. Como está pela metade, eu tenho que dar o benefício da dúvida. Isso aqui também está errado, o átomo não é assim, mas todos podem exigir tanto de C.
Isso é uma placa colocada no local onde ele conseguiu a primeira reação em cadeia, o primeiro uso da energia nuclear. Né? O Fermi construiu o primeiro reator, que foi construído nas instalações da Universidade de Chicago, em 1942. E em 2 de dezembro de 1942, o homem realizou a primeira reação nuclear autossustentável e assim iniciou a produção controlada de energia nuclear. Quando isso aconteceu, né, quando o reator de Fermi funcionou, o James B. Conant, que era um reitor de uma universidade importante, ele fez um comentário muito perspicaz. Ele disse: pela primeira vez, o homem utiliza energia que vai proveniente do Sol. Isso é outro selo, porque ele é italiano, então os italianos, infelizmente, soltaram um selo italiano também, né? Aqui eu não consegui detectar nenhum erro. Aqui, olha, isso vai cortar de ser. Eu não sei o que é. Mas quando uma pessoa tem muito prestígio, ele recebe não só selos, mas uma escultura. Essa é uma escultura do Henry Moore, que é uma escultura para a energia nuclear. Mas pela testa vocês veem que é o Fermi. E o Fermi morreu muito jovem. E nos primeiros aniversários da produção de energia nuclear, reatores, né? Ele já tinha morrido. Então, essa aqui é a esposa dele, a Laura Fermi, que o representava. Virou uma figura exponencial nos Estados Unidos, mais do que na Itália. Aqui o principal prêmio científico dos Estados Unidos se chama Enrico Fermi Prize. E aqui está ele, esse grandalhão aqui é Robert Maynard Hutchins, que era o reitor da Universidade de Chicago, presidente da Universidade de Chicago. Fermi era professor da Universidade de Chicago. Isso que ele tem na mão é uma cápsula do futuro. O Hutchinson ele considerou que esse era um momento importante para ser preservado, né? Levado até as gerações futuras, bem remotas. Então eles produziram uma caixa que deveria conter informações do que havia sido feito de melhor na Terra até aquela época. E ele carregou o Fermi de determinar o que eram essas coisas. E aí o Fermi está com a tal caixa na mão e eles vão enterrar em algum lugar aí, que só vão poder enterrar não sei quando, mas muito tempo. Bom, nós já temos isso. Freeman Dyson está aí por causa dessa coisa aqui. A educação. É até 7, né? Eu já vou terminar. Vou terminar isso. Freeman Dyson, uma ocasião, disse uma frase que eu acho que é muito importante para você. A educação avançada não se dá nas aulas, mas nos museus e nas bibliotecas. Isso é para ser entendido assim. As aulas são importantes, é claro, tá? Mas não é lá que o processo de compreensão, de fixação, de aliciamento do inconsciente, né, para ajudar a gente na solução dos problemas, ocorre. Ele ocorre nas bibliotecas, no caso das pessoas, digamos, teóricos, né, constante o estudo, e nos museus, que são representações de outros tipos.
coleções de conhecimento, museus totalmente ricos, laboratórios. Então, para que serviriam as aulas? Bom, as aulas servem para muitas coisas, mas tem um papel que só elas têm, que os outros não têm, né? Para você ter imediatamente a possibilidade de perguntas, né? Inquirir o professor. O que exatamente isso quer dizer? De onde vem a coisa e tal. Perguntar é essencial. Né? Tem uma história do Abdul Salam sobre essas perguntas que eu vou omitir. Esse é o Abdul Salam, que está aí porque não só ele, aquela história é interessante. Eu vou pôr essas coisas com detalhes na minha homepage, de maneira que o não deu tempo para falar aqui, vocês podem olhar lá. E isso é interessante porque é um físico paquistanês que ganhou o prêmio Nobel, um grande filho, mais que ganhou o prêmio Nobel, ele fez coisas extremamente importantes, e ele foi educado no Paquistão. E aqui está ele ganhando o prêmio Nobel, né? Olha ali o sapato. E finalmente, eu ia falar de Dirac. Mas eu vou falar rápido. Dirac foi um dos maiores autores da fim do século XX, né? E a principal descoberta dele, ali em muitas outras, foi a antimatéria. E a divisão dos peixes é uma história muito engraçada, ligada a essa descoberta da antimatéria. Mas eu vou dar aqui só uma galeria para mostrar até que ponto a glória de uma pessoa pode chegar à descoberta desse. Isso aqui é um rabisco que eu fiz para explicar a descoberta da antimatéria. Aí está o Dirac num selo da Guiana. Aí está ele ao natural. OM Dirac, OM é Order of Merit. Esse é o título mais alto que você pode ter na Inglaterra. As pessoas que têm esse título são muito pessoas. Aqui ele era suficientemente importante para ser retratado por um artista e suficientemente importante para ser retratado por outro prêmio Nobel. Isso é um desenho do Dirac feito pelo Feynman. Este é um quadro de um pintor importante, essa é a série televisiva baseada na Dirac. Essa é uma estátua do Dirac na Califórnia, na Flórida. Isso aqui é a máxima honraria que se pode usar na Inglaterra. Essa placa simboliza que ele está enterrado ao lado de Newton, na abadia de Westminster. Simboliza, porque ele não está enterrado lá, ele está enterrado na Flórida. Você coloca essa placa como se fosse um túmulo, está lá, 1902, Paul Adrien Maurice Dirac, Order of Merit, físico, e aqui está a famosa equação de Dirac, tá? Foi de onde surgiu a descoberta da antimatéria. Ano da morte, e se descobre que na abadia de Westminster as unidades usadas são H cortado igual a C igual a 1. Unidades usadas para físicos, partículas elementares. Aqui está, Westminster. Bom, infelizmente eu não pude falar sobre o Dirac, que tem umas histórias muito engraçadas, são famosas histórias envolvendo o Dirac. E eu quero terminar então com uma recomendação final. Quando vocês tiverem tempo, isso pode ser feito a partir do, digamos, do quinto semestre de curso, tentem ler o grande livro do Dirac, Principles of Quantum Mechanics. É uma das, frequentemente é tido como o segundo livro mais importante da história da física, o primeiro sendo Princípios de Newton. É um livro de mecânica quântica, extraordinariamente bem escrito e com comentários, com visões que
não encontrem muito. É uma obra extraordinária e é a minha recomendação final desse seminário.